Graça e paz, igreja de Panambi. Eu fui convidado pelo Paulinho a trazer uma palavra para os irmãos sobre jejum. Então a Bíblia, ela deixa muito claro sobre o jejum, né? Então desde os primórdios ali a gente vê a igreja jejuando, orando, mas sempre com um propósito. E nós temos entendido nesses dias, irmãos, que o jejum, ele não é para mudar o coração de Deus. Deus será Deus antes do jejum, durante do jejum, depois do jejum. Deus continua sendo Deus. E nós entendemos que o jejum, justamente, ele tem esse propósito de mudar o nosso coração, de nos tornarmos sensíveis a Deus. Agora, o jejum não é apenas deixar de comer algo, não é apenas você se abster de um alimento que você mais gosta, para que então você tenha o favor de Deus. A gente percebe nesses dias muitas pessoas que jejuam, mas com um propósito errado. E se você for observar, muitas pessoas fazem jejum em causas próprias, não é para os seus próprios propósitos e desejos pessoais, né? Mas eu vejo na Bíblia muitas pessoas que oravam e jejuavam por causas alheias. E eu penso que esse é um propósito que Deus quer no nosso coração. Que a nossa necessidade pessoal, ela fica em segundo plano, mas que eu ore e jejue diante de Deus, clamando por uma situação no coletivo, por uma cidade, como o caso de Esther, por uma situação que assola uma nação, ou um povo, ou a família, ou mesmo a igreja, ou alguma coisa que o pastor, o líder, ele convoca todo o povo, como agora nesse momento de convocação. Tenho certeza que os irmãos estão direcionados por um propósito, por algo coletivo, para todos. Então o que nós percebemos aqui é que isso nos dá uma sensibilidade como povo, como corpo, como igreja do Senhor, para então termos conquistas nas regiões celestiais. E eu gostaria de deixar com os irmãos um texto que se encontra em Isaías 58. É um texto que muitas vezes alguns cristãos não passam os olhos lá, mas o Senhor, ele tem aqui um desejo de como é o jejum que agrada a Ele. Deus aqui externa qual o jejum que de fato agrada o coração de Deus. Então, em Isaías, no capítulo 58, no versículo 3 em diante, o Senhor diz assim, ó: a razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Vocês oprimem seus empregados, vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos. O tipo de jejum que fazem não fará que as suas orações passem do teto. Acham que esse é o tipo de jejum que eu espero, que me agrada? Um dia especial para demonstração de humildade? Um dia para pôr a máscara da piedade e desfilar solenemente em roupa preta por aí? Vocês chamam isso de jejum? Separar um dia para que eu, o Eterno, tenha prazer? Esse é o tipo de jejum que eu quero ver, disse o Senhor. Quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, os cativos, cancelem as dívidas. O que espero que façam é: repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis para a sua família. Façam isso e as luzes se acenderão e sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar seu caminho. O Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi: aqui estou. Então esse é o jejum bíblico que o Senhor ele traz no livro de Isaías, que não basta apenas nos abstermos de algum tipo de alimento ou termos um dia especial na semana ou um período no qual eu paro de comer alguma coisa ou tenho alguma restrição de alimento ou bebida, enfim, para que naquele dia eu me mostre humilde diante de Deus, para que naquele dia eu tenha comportamentos, que aparentemente é muito religioso, muito agradável, muito bonito, mas o Senhor não pede isso apenas em um dia. A nossa vida como cristão é uma vida jejuada. Quando Jesus disse lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e ele diz: aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Percebe? Quando Jesus entra na nossa vida
ele muda a nossa dieta espiritual. Nós temos como cristão uma vida jejuada, porque todos os dias vem banquetes do inferno, muito bem elaborados, e nós renunciamos a tudo isso por conta de uma aliança, de um compromisso que agrada a Deus. Então, queridos, a nossa aliança com Deus, a nossa vida com Deus, o nosso jejum com o Senhor, ele é diário, não apenas quando eu deixo e me abstenho de um alimento, mas quando eu tenho todos os dias na minha vida essa consciência de que eu fui chamado, como Isaías mesmo disse, ele diz assim, porque o Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos, para consolar os que choram. É isso aqui que o Senhor está dizendo, o jejum que agrada o Senhor, é que eu deixe de comer às vezes, para alimentar o faminto. E aqui não fala apenas do pão, porque todos os dias eu abro esse banquete aqui, ó. Mas enquanto eu me alimento, estou gordo com essa palavra que me fortalece. Nesse momento existem pessoas muito desnutridas, quase mortas, por não conhecer esse pão vivo, esse maná que todos os dias vem fresco para mim e para você. Então, dar alimento ao faminto não é apenas dar um pão com mortadela, com queijo, com presunto, com manteiga, mas é você partilhar o pão vivo que desceu do céu. É você acolher aquele que está carente e cobrir no seu frio. Como bem disse Jesus, eu estive com fome e me deste de comer, tive frio e você me cobriu, tive preso e você me visitou. É esse jejum, é essa vida, é essa disposição diária, que quando eu vivo uma vida jejuada com o Senhor, não é verdade? Selecionando agradar a Deus e me alimentar daquilo que é de Deus, não que o mundo oferece, eu vou estar sensível todos os dias para fazer boas obras que agradam o coração de Deus. Eu espero que de alguma forma possa ajudar. Então esse jejum não é apenas para mudar a circunstância de uma igreja, de uma cidade, de um povo, mas para mudar nós mesmos e nos fazer olhar para fora das paredes e entender que lá fora existe uma multidão de famintos, de pessoas que carecem daquilo que você já tem, meu irmão, e do toque das suas mãos, sendo as mãos de Cristo tocando nessas pessoas. Que Deus os abençoe, que Deus os use grandemente e que Panambi seja assim, ó, tocada, e que essa igreja aí seja a resposta de Deus para esse povo que Deus elegeu, separou para proclamar as boas novas. Um beijo no coração, meus irmãos. Graça e paz.